contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que não tem perdão. É o pecado para a morte. E lembrando que você pode estar vivo, sabe por quê? Porque vira uma telha de aranha, o pecado contra o Espírito Santo vira uma telha de aranha tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o Espírito Santo já se afastou. Você se batizou, está vivendo a velha criatura na podridão, na imundícia, pecando contra o Espírito Santo o tempo todo, rejeitando o Espírito Santo. E aí sabe o que acontece? Tornou o pecado para a morte. E por esse, digo que não ore. E nós vamos nos deparar aqui. Nós vamos nos deparar aqui dentro da Escritura. Porque nós examinamos as Escrituras, sim ou não? Nós somos chamados de uma seita perigosíssima por aí afora, né? Só que nós, com amor e carinho, não é vaidade querendo ser melhor do que ninguém, mas nós examinamos as Escrituras. Nós passa noite de sono e tudo, isso, aquilo, outro. Olha que é uma luta, hein? Olha que é uma luta. Sabe por quê? Porque todos nós temos na nossa consciência que nós iremos estar diante do tribunal de Cristo. E se nós ensinarmos alguém errado, quem vai pagar o pato? Quem é? Isso são os servos do Senhor que servem o Senhor, né? Na seita perigosíssima que vocês dizem por aí afora, sim ou não? Agora imagine você jogando a lei do nosso Pai por terra, sapateando, debochando da debocha. Ainda debocha, mentindo, dizendo que Deus trabalhou sábado, né? Pega Gênesis capítulo 2, verso 2, né? Capítulo 2, verso 2. Ah, mas aí tá vendo aqui Deus trabalhou. Aí quando você vai para a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 31, Gênesis capítulo 2, verso 1 e verso 3, o Senhor não trabalhou, o Senhor não fez nada no dia de sábado. E Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11, deixa bem claro no verso 11. 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mais tudo neles há, mas o sétimo dia ele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Vocês estão arrumando problema. Sabe? E pegou o que é o pecado contra o Espírito Santo? Ele começa assim, ó, o nada é não. Aí começa a mentir para a esposa, para o esposo, para fulano, beltrano, por ciclano, começa a desejar isso, desejar aquilo, isso, aquilo, outro, e aí não para. Aí aquilo não para, e a telha de aranha vai se entrelaçando, vai crescendo. Quando a pessoa fica tão grande, que já fala assim, ó, esse aí já está morto, já está perdido, já está julgado e condenado, dá para você ver? E eu digo vós, que é o pecado para a morte, que não ore por ele, que eu não vou atender. Nós vamos ver aqui. Sabe o que vocês têm que aprender? Olha aqui nos meus olhos aqui, por favor. Vocês têm que aprender que a graça não existiu, não veio existir só quando ele habitou em um corpo de carne aqui entre homens, não. O nosso Salvador, não. A nossa graça, ela é de eternidade a eternidade. E foi a graça que criou tudo isso aqui. Foi a graça. Foi a graça que criou tudo isso aqui. Foi a graça que criou a mim e a você. Foi a graça que criou tudo. Será que você não desperta, não? Desperta tu que dormes. Brinca com a tua salvação. Fica nesse negocinho por aí. E quem está em Cristo não tem mais pecado. Quem está em Cristo pode todas as coisas. Pode sim, todas as coisas. Sabe o que quando essa palavra quer dizer? Quem está em Cristo pode todas as coisas. Sabe o que é? Que nós podemos nos santificar, nos purificar, ser um bom ser humano, examinar as Escrituras de Deus, pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, e é tudo de bom, que aos nossos olhos carnais é difícil, é impossível. Mas o que nosso Salvador falou? Para o homem tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. E lembra que sem mim nada podeis fazer. E lembra que nada do que foi feito sem mim se faz. Vocês estão brincando. Olha lá para o passado lá, nós vamos nos deparar aqui com grandões que foi escolhido pelo Senhor. Grandões, lembra? Grandões morreram perdidos. E aí você acha que quando eles ressuscitar, você acha que o teu diálogo com o nosso eterno, você morrendo no pecado, sendo filho do inimigo, você acha que o teu diálogo, eu vivia no tempo da graça. Você acha que o teu diálogo vai valer alguma coisa? Por quê? Quem fez os que se perderam lá, que gerou os que se perderam, foi a graça. E por que eles se perderam? Porque eles, além de ter sido escolhidos grandões, não foram fiel até o fim. Dá para você ver o tamanho do problema? E eles já estão julgados e condenados também, morreram perdidos. E você acha que você é melhor do que ele? Você acha que eu sou melhor do que eles, que se perderam? Por isso que eu falo, eu mantenho o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro todos os dias, com auxílio divino dele mesmo, porque ele já deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. Mas com ele nós podemos todas as coisas. Então, é difícil,
mas nunca foi, nunca será impossível manter o nosso nome escrito no livro da vida. Pai, me ajuda. O nosso deitar, o nosso levantar. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Pai, o dia vai ser longo. Por que que nós, né, que somos chamados aceitos do sétimo dia, nós acordamos nos pés de Cristo e nós iremos dormir nos pés de Cristo? Por quê? E nós andamos o dia na comunhão com Cristo. Por quê? Porque o grande conflito não acabou. O grande conflito não acabou. E que essa porcaria esteja repreendida na nossa vida. Eu não tenho desejo nenhum na perdição, mas eu é que vou ver ele pegando fogo com os anjos dele para lá, e que nenhum de nós aqui se perca. Para a glória de Deus. Não ele nos vê, nós pegando fogo com ele. E o meu nome está lá mantido no livro da vida, para a glória de Deus. E ainda, para a glória de Deus, quando eu encontrar o meu Pai, o Eterno, lá em cima, eu tenho prazer, com amor e carinho, não é vaidade, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas eu tenho prazer de ouvir o meu Pai dizer assim, ó, meu filho, você pregou o evangelho da justiça. Você cometeu pecado, mas o meu sangue te lavou e purificou de toda imundícia, de toda injustiça. Vamos aqui para a palavra de Deus, continuando. E a palavra de Deus continua aqui, ó. Né, ó. Toda injustiça é pecado. E é pecado não para a morte. Que nós venhamos nos encaixar nesse pecado aqui quando nós cometer. Quando nós cometer. Lembra? Cometer pecado é uma coisa, vendo pecado é outra. Aqui, Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem, que não peque. Que nós venhamos, se porventura cometer pecado, pecar, cometer pecado, não ver na prática do pecado, porque o nosso nome vai estar lá, o mantidinho escrito no livro da vida do Cordeiro, todos os dias, para a glória de Deus. Amém? Lembrando, o nosso irmão Paulo, olha o que o nosso irmão Paulo falou, ó, segunda Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8, que nós viemos ser igual ao nosso irmão Paulo. Se nós morrer, a nossa coroa da justiça só vai estar guardadinha. Ele falou assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora me está aguardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos que amam a sua vinda. Eu amo a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também. E aí se cumpre. Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Guarda, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque ele anda ao nosso derredor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Que esse alguém não venha ser nenhum de nós. Que ele esteja repreendido da nossa vida. Nós, possivelmente, nós nunca podemos nos ver. Você que está do outro lado dessa telinha. Mas que naquele grande dia você fala assim, ó, Edinaldo, eu passei lá, eu vi o Espírito Santo te usando. Aí eu ouvi aquela voz que diz assim, ó, Hebreus, capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração. Porquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração. Edinaldo, eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu fiz foi me abrir o meu coração e olha, eis-me aqui nós se abraçar. E outra, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai, porque eu sou apenas um instrumento. Aqui não tem esse negócio de ser artista, de ser celebridade. Nenhum de nós, que nós somos chamados de seita do sétimo dia, nenhum de nós é celebridade, nós somos apenas um instrumento na mão do Altíssimo. Amém? E lembrando que todos nós iremos prestar conta de tudo, de qualquer palavra, de qualquer pregação que nós passar aqui na terra. Aí eu te digo, você acha que nós vamos correr o risco de ter o nosso nome apagado do livro da vida, que esteja repreendido da nossa vida, o inimigo da nossa alma? Porque todo dia eu mantenho meu nome escrito no livro da vida, porque eu já estou salvo pelo Cordeiro Santo. Nada que eu fizesse iria me salvar, nada. Nem guardar sábado, nem domingo, nem domingo não, que isso é o dia até do inimigo da nossa alma. Que eu guardasse o sábado, o primeiro dia da semana, e tudo por aí vai. Um bom ser humano, bom pai, bom filho, por aí vai. Nada disso nos salva. Nada disso vai me salvar. A graça me salvou. Então eu só mantenho a minha salvação, meu nome escrito no livro da vida, para a glória de Deus, amém? Vamos aqui ver o que a palavra de Deus continua falando aqui? Se não, vamos lá, ó. E para você que não sabe o que é iniquidade, é pecado. E o que é pecado? A transgressão da lei, que dá no mesmo. 1 João, olha só, 1 João capítulo 3, verso 4.
Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa, Edinaldo? Os 10 mandamentos do Eterno. Se cumprirá também. Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 11. O que é que a palavra de Deus fala para nós? Ó, Tiago, capítulo 2, verso 10 a 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. E olha só, porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, uma ordenança, ó, não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor de quê? Da lei. E ali é o quê? O sétimo e o sexto, o sétimo e o sexto mandamento. Não matarás e não adulterarás. Dá para você ver? Se cumpre ou não se cumpre a lei, porque é um pouco aqui, um pouco. Por isso que nós temos que examinar as escrituras. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui ver o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, ó. Vamos lá, ó. Para a glória de Deus, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive em pecado. Pecando, em pecado, em pecado. Dá para você ver? Cai por terra tudo isso que vocês vêem por aí afora, sim ou não? Vamos aqui, para a glória de Deus, ó. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ele pode nos acusar. Nós não vivendo na prática do pecado, como ele nos acusa, ele pode nos acusar. Mas o nosso eterno Espírito Santo está em nós, né, pela nossa fraqueza, né, porque nós não vivemos na prática do pecado, eu cometo pecado. Uma vez na vida, outra na morte, que nós cometemos o pecado, todos nós possamos estar aqui em conjunto, mas o Espírito Santo está em mim, está em você. Ele está lá nos acusando lá, mas aí ele pecou, e aí? Aí o nosso pai está vendo que nós não andamos na prática do pecado, não dá nem assunto para ele, não dá nem assunto. E ó, nós todo dia mantendo nosso nomezinho escrito no livro da vida, lutando, né? Aí quando pensou que não, na vida, outra na morte de novo, um pecado, que... Eclesiastes capítulo 14, verso 14, a palavra de Deus fala assim, ó, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nossos pensamentos, nós peca pelo pensamento. Aí vamos supor que pecado que viu ali, cobiçou ali alguma coisa ali, não sei o que, seja para que for nos olhos, porque ele está vendo ali, né, porque ele sonda, né, o nosso movimento ali, né, não são do nosso interior, mas são do nosso movimento. Aí tá vendo aí, ó, pecou, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ó, pecou aí, ó. Ih, Deus não dá nem ideia para ele, que é assim que funciona. Mas sabe o que acontece? No dia do juízo, ele já nos apontou tanto, já nos apontou, mas ele viu que nós não vivíamos na prática do pecado, que ele simplesmente vai só ver nós ouvir aquela voz linda e maravilhosa se cumprindo em nossa vida. Sabe qual é ela? Mateus capítulo 25, verso 34. Assim, ó. E o rei dirá também aos que estiverem à sua direita, não à esquerda, porque a esquerda é os perdidos, à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, agora venham, tomem posse do reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para a honra e glória do nosso eterno, vamos para a eternidade, meus irmãos. Para com esse negócio, está distorcendo a palavra de Deus por aí afora. Vamos lá, continuando, a palavra de Deus continua. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tem pecado aqui ou não? Sim ou não? Podemos cometer pecado, lembrando, cometer pecado é uma coisa, na prática do pecado você esteja repreendido na nossa vida, amém? Para a glória de Deus. Pegou o que é o pecado para a morte? Pecado para a morte, pecado contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, deixar entrelaçar aquela coisinha, não tem nada não. Quando pensa que não, está mais longe do Espírito Santo, e aí o quê? Rejeitou o Espírito Santo porque já muitos, né, já até logo se desvia logo da igreja, já dos caminhos do Senhor e por aí vai. Só para você ver como é que vai. O tem nada não, tem nada não, isso aqui não tem nada não, isso aqui não tem nada demais não, isso aqui aí nada demais. Aí quem está aplaudindo, The Great Dragon, que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? Vamos aqui ver aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus aqui, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, sim ou não? Vamos lá, que é uma coisa linka com a outra, né? Porque a gente examina as escrituras, não por vaidade, mas com amor e carinho mesmo. E a gente mesmo não tem esse negócio não aqui. Nós gasta tempo mesmo, nós examina para a honra e glória de Deus, amém? Detalhes, assim, aqueles pequenos detalhes assim que a gente encontra por aí que fala assim, pô, eu nunca vi isso aqui na vida. Por quê? Na Bíblia, por quê? Porque não examina as escrituras, só passa por cima. E por que nosso Salvador pediu?
João capítulo 5, verso 39. Izinho, laitinho, braitinho. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe por que ele pediu para nós examinar? Por causa dos detalhes. Dos detalhes. Aí a gente vai no Novo Testamento, vai no Velho Testamento, não tem esse negócio da... E por aí vai, tanta coisa, tanta porcariada que tem por aí, né? E distorce tudo na palavra de Deus, que isso aí esteja repreendido da nossa vida. E aí nós achamos assim, ó, que as coisas se encaixam perfeitamente. Sim ou não? Vamos lá para a palavra de Deus? Mateus capítulo 12, verso 31. Verso 31 ao 32. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Para ficar melhor, vamos ler o verso 30 ao 32, que aí fica bem melhor, fica mais amplo, para a honra e glória de Deus, amém? E aqui, olha aqui, ó. O que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Lembra o que eu falei? A teirinha de aranha vai indo. Aí como é que o Espírito Santo vai estar num corpo cheio de podridão, de pecado, de mentirada e por aí vai? É? Aí sabe o que acontece essa mentirada? Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Provérbios capítulo 12, verso 22. Olha nos meus olhos como é que o negócio é sério. Por que Deus não ouve pecadores? Por quê? Olha aqui, ó. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis diante do Senhor. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. E aí, ó, uma coisa vai linkando com a outra. Sabe por quê? Olha aqui o que a palavra de Deus fala para nós, ó. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E aí, sabe o que acontece mais ainda? João, capítulo 9, verso 31. E sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele ouve. Vamos chegar lá. Nós vamos voltar lá no Velho Testamento de novo. Calma aí, tem crise, please. Tem crise. 1 João, qual é a vontade do nosso Pai? Qual é a vontade do nosso Pai? Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar, não são penosos. E aí, se cumpre, sabe o quê? Olha o que Deus ouve. Olha o que Deus ouve. Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor não está perto dos perversos, mas atende a oração dos justos.